Meu nome é Elvira Santos Soares, tenho 72 anos e, até o mês passado, eu era a guardiã de um pequeno reino, um sobrado simples em uma rua tranquila no interior de São Paulo, construído pelas mãos do meu falecido marido, Arthur. Cada tijolo daquela casa era impregnado com as memórias de uma vida inteira. O cheiro do bolo de fubá que eu assava aos domingos, o eco das risadas da minha filha, Beatriz, correndo pelo quintal, a presença fantasma de Arthur em sua poltrona de couro gasta. Eu vivia em uma solitude serena, cercada por meus livros e minhas samambaias. Uma paz que minha própria filha, a herdeira do meu reino, decidiu que era hora de saquear. A invasão começou de forma sutil com a chegada de Gustavo. Ele era o novo marido de Beatriz, um homem com um sorriso polido, mãos macias de quem nunca pegou em uma ferramenta e um olhar que avaliava minha casa não como um lar. O casamento deles, ocorrido há 6 meses, foi o evento que mudou tudo. Beatriz, que sempre foi apegada a mim, começou a se afastar, suas visitas se tornaram mais curtas, suas conversas mais frias. Eu sentia a influência de Gustavo em cada palavra dela, em cada sugestão de modernizar a casa, um eufemismo para apagar as memórias do pai dela. A expulsão não veio com gritos ou discussões. Veio com a crueldade de um sorriso ensaiado, uma semana após o retorno da lua de mel deles. Beatriz me chamou para uma conversa na sala. Gustavo estava ao lado dela, com a mão em seu ombro, como um mestre controlando sua marionete. Mãe, eu e o Gustavo conversamos muito, ela começou, evitando meu olhar. A gente decidiu que é hora de começar a nossa vida de casados, de ter o nosso próprio espaço. E esta casa é o lugar perfeito para isso. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Mas esta casa é o nosso espaço, minha filha. Nós 3, gaguejei. Foi então que ela me olhou e a menina doce que eu criei não estava mais lá. Em seu lugar havia uma mulher que eu não reconhecia, com os olhos frios do marido. Não, mãe, a senhora não entendeu, disse ela com uma calma assustadora. A senhora teve a sua vez, a senhora teve o papai. Agora eu tenho um marido, e a minha família vem em primeiro lugar. A frase me atingiu com a força de um golpe físico. Agora eu tenho um marido, como se a chegada dele anulasse a minha existência, como se o amor de mãe fosse um contrato com prazo de validade que expirava no altar. A gente arrumou um lugarzinho para a senhora, um apartamento alugado, mais perto do centro. É pequeno, mas mais prático para uma mulher da sua idade, completou Gustavo com a voz untuosa de um vendedor de carros usados. Na manhã seguinte, um caminhão de frete parou na porta. Eles não me deixaram empacotar minhas memórias. Embalaram apenas minhas roupas e alguns objetos pessoais, como quem despacha uma bagagem indesejada. Fui levada para um apartamento minúsculo, com cheiro de tinta fresca e solidão, e deixada lá, com as chaves na mão e o coração em pedaços. Enquanto a porta do meu novo exílio se fechava, uma lembrança me veio à mente. As últimas palavras de Arthur para mim no hospital. Elvira, meu amor, ele disse, a voz fraca, mas os olhos lúcidos. Nossa Bia tem um bom coração, mas é influenciável. Por isso deixei uma proteção para você no testamento. Uma cláusula. Se um dia ela ou qualquer outra pessoa tentar te tirar da nossa casa, essa cláusula será a sua espada. Eu não sabia que cláusula era essa. Mas agora, sentada em uma caixa de papelão em um apartamento de estranhos, essa era a minha única esperança. Eles achavam que tinham me expulsado. Mal sabiam que tinham acabado de despertar o anjo da guarda que meu marido deixou para trás. Para entender como Beatriz pôde me descartar com a facilidade de quem troca um móvel de lugar, é preciso olhar para a estrada de sacrifícios que eu mesma pavimentei. Uma estrada que a ensinou
que o meu amor era incondicional, mas também sem valor próprio. Criei Beatriz para ser uma princesa. Arthur, meu marido, sempre a tratou como a joia da coroa, e eu, após a morte dele, continuei o reinado. Ela nunca soube o que era um não. A faculdade de design de interiores que ela quis, eu paguei usando o dinheiro que havíamos guardado para reformar nossa casa de praia. O carro do ano que ela cismou que precisava para visitar clientes, vendi a tal casa de praia para realizá-la. Eu via cada sacrifício como um investimento na felicidade dela. Ela, no entanto, via como uma obrigação minha. A chegada de Gustavo foi a tempestade perfeita. Ele era um coach de investimentos, um desses gurus modernos que vendem sonhos em planilhas de Excel. Ele viu em Beatriz a parceira ideal, bonita, ambiciosa e com acesso a uma mãe que era uma fonte inesgotável de recursos. E ele viu em mim o que mais desprezava: o passado, a simplicidade, a falta de visão de mercado. A manipulação dele foi uma obra de arte. Ele não a virou contra mim com gritos, ele a envenenou com sussurros. Meu amor, sua mãe é uma santa, mas ela te prende nesse mundinho. Você nasceu para brilhar, para ter uma casa que reflita o seu talento, não para viver em um museu do seu pai. Eu o ouvi dizer a ela uma noite, da porta entreaberta da cozinha. Ele começou a criticar tudo que era meu e de Arthur. Os móveis de madeira maciça que meu marido fez eram tranqueiras velhas. O meu jardim de rosas era um desperdício de espaço que poderia virar uma área gourmet. Ele estava, sistematicamente, desvalorizando o meu mundo para que Beatriz sentisse vergonha dele. E ela sentiu. Começou a reclamar da energia parada da casa, a me tratar com uma impaciência condescendente. A filha, que antes me pedia conselhos, agora revirava os olhos para as minhas opiniões. O casamento foi a coroação do plano deles. E eu, cega, financiei a festa acreditando que estava celebrando o amor da minha filha, quando, na verdade, estava pagando pela minha própria sentença de exílio. Gastei o que não tinha, fiz um empréstimo consignado na minha aposentadoria para que a festa fosse digna do novo status deles. No dia do casamento, senti-me uma figurante. Gustavo mal falou comigo. Beatriz estava radiante, mas distante, como se eu fosse uma parente distante, não a mãe que a criou sozinha. A frase, agora eu tenho um marido, não foi um ato impulsivo. Foi o ponto final de um longo processo de lavagem cerebral. Gustavo a convenceu de que, para ela se tornar a mulher poderosa que ele projetava, ela precisava cortar as raízes, se livrar da velha âncora que a prendia ao passado. E eu era essa âncora. A traição deles não foi apenas me expulsar, foi me fazer pagar pela minha própria expulsão, me fazer financiar a festa que celebrava a minha substituição. Eles não apenas me tiraram a casa, eles me fizeram de tola, usando meu amor e meu dinheiro para construir o palco da minha própria humilhação. O apartamento para onde me levaram era uma caixa de sapatos com paredes brancas e frias. Nos primeiros dias, a dor era física. Eu mal conseguia me levantar da cama improvisada, um colchão no chão. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelos meus próprios soluços. Senti-me apagada, descartada, um rascunho de uma vida que não existia mais. Foi a minha irmã Cida quem me resgatou do abismo. Quando finalmente consegui ligar para ela e contar o que havia acontecido, ela pegou um ônibus e, em 5 horas, estava na minha porta, com uma panela de canja e um olhar furioso. Chega de chorar, Elvira. A gente não foi criada para ser vítima, ela disse, com a firmeza que eu precisava. O Arthur não era homem de deixar pontas soltas. Onde está o testamento dele? O testamento. As palavras de Arthur, a cláusula secreta. Eu havia me esquecido, afogada na minha própria dor. Mas onde estaria? Meus documentos importantes, tudo, ficou na casa.
Pensa, Elvira. O Arthur era esperto. Ele não deixaria um documento desses na gaveta, insistiu Cida. E então, como um clarão, eu me lembrei. A antiga máquina de escrever de Arthur. Uma Remington preta, pesada, que ele guardava como uma relíquia no alto do guarda-roupa. Ele sempre dizia que era ali que ele guardava seus segredos mais bem escritos. Beatriz e Gustavo, em sua sanha modernizadora, certamente a veriam como um pedaço de ferro velho. Eu precisava recuperá-la. Cida, minha irmã genial, teve o plano. Ela ligou para Beatriz. Bia, minha sobrinha, que saudade! Fiquei sabendo da sua lua de mel, parabéns. Olha, estou aqui visitando sua mãe, coitadinha. Ela está tão abatida. Sabe o que talvez a animasse? Aquela máquina de escrever velha do seu pai. Ela sempre gostou de ouvir o barulho das teclas. Eu poderia passar aí rapidinho para buscar. É só um pedaço de metal velho, mas talvez ajude a distraí-la. A isca funcionou. Beatriz, sentindo-se magnânima e talvez um pingo de culpa, concordou. Cida foi até a minha casa e voltou 1 hora depois, carregando o pesado objeto. Eles nem se levantaram do sofá, ela disse com nojo. Colocamos a máquina sobre a mesa. Com cuidado, abri o compartimento do rolo de fita. E lá estava, dobrado em um pequeno envelope, um documento. Não era o testamento. Era algo muito mais poderoso, um contrato de fideicomisso. Eu tive que ligar para o antigo advogado de Arthur, o Dr. Mendes, para entender o que aquilo significava. E o que ele me explicou foi a mais bela e inteligente prova de amor que um homem poderia deixar. Arthur havia colocado a casa sob o regime de fideicomisso. Na prática, ele me nomeou a fiduciária, a administradora vitalícia do imóvel, com plenos poderes. Beatriz era a fideicomissária, a beneficiária final, que só teria a propriedade plena do imóvel após a minha morte. A genialidade estava na cláusula que Arthur chamou de cláusula de dignidade. Ela dizia: a fiduciária, Elvira Santos, tem o direito de habitar o imóvel por toda a sua vida. Caso a fideicomissária, Beatriz Santos, ou qualquer pessoa agindo em seu nome, a impeça de exercer este direito, expulsando-a ou tornando sua permanência insustentável, a fiduciária fica automaticamente autorizada a liquidar, vender o imóvel e utilizar 100% dos recursos para seu próprio sustento e bem-estar, anulando o direito sucessório da fideicomissária sobre este bem. Eu não era uma inquilina na minha própria casa. Eu era a dona do castelo. E, ao me expulsar, Beatriz não havia apenas me tirado de lá. Ela havia me entregado a escritura, a chave do cofre e a espada da justiça. A posse daquele documento mudou tudo. A mulher trêmula e chorosa deu lugar a uma rainha exilada planejando a retomada do seu trono. Com o Dr. Mendes guiando cada passo, a nossa contraofensiva foi silenciosa, legal e absolutamente demolidora. Não entramos com uma ação de reintegração de posse. Isso seria dar a eles a chance de lutar, de se vitimizar. O plano de Arthur, e agora o nosso, era mais refinado. Eles te expulsaram para ter a casa, Elvira, disse o Dr. Mendes. Então nós vamos tirar a casa deles, de uma forma que eles nunca esquecerão. O primeiro passo foi levar o contrato de fideicomisso a registro no cartório de imóveis, tornando a cláusula pública e inquestionável. O segundo passo foi contratar um corretor de imóveis, um dos mais renomados da cidade. A placa de "Vende-se", fincada no jardim da minha casa 1 semana depois, foi o primeiro tiro da guerra. A ligação de Beatriz veio em minutos. Era um misto de pânico e fúria. Mãe, que placa é essa na porta de casa? Você enlouqueceu? Você não pode vender a minha casa. Engano seu, Beatriz, respondi, com uma calma que a desestabilizou. Leia o contrato de fideicomisso que seu pai deixou. Ao me expulsar, você me deu plenos poderes para vender. E é exatamente o que estou fazendo. A casa não é sua. E graças a você, nunca será.
Ela tentou argumentar, gritar, ameaçar com advogados. Eu apenas disse: converse com o seu. Ele vai te explicar o tamanho do erro que você cometeu. E desliguei. Eles tentaram lutar. Contrataram um advogado que, ao se deparar com o contrato de fideicomisso, apenas balançou a cabeça e disse que a causa era perdida. Eles tentaram me visitar, implorar. Eu não os recebi. Minha irmã Cida era a muralha que os impedia de chegar até mim. A humilhação deles foi pública. Os vizinhos, que antes me olhavam com pena, agora os olhavam com desprezo. A história se espalhou. A filha que expulsou a mãe e, no processo, perdeu a herança. As visitas dos possíveis compradores à casa eram uma tortura diária para eles. Tinham que ver estranhos medindo os quartos, planejando reformas, precificando o sonho que eles achavam ter conquistado. A casa foi vendida em menos de um mês por um valor excelente. E eu fiz questão de assinar a escritura final em uma cerimônia simbólica no escritório do Dr. Mendes, para a qual convidei minha irmã e minhas amigas mais próximas. Enquanto minha caneta deslizava sobre o papel, selando o fim da era deles, eu não senti triunfo. Senti a paz da justiça, a justiça de Arthur, a minha justiça. O checkmate não foi meu grito, mas o silêncio da lei, a última palavra de um homem que, mesmo morto, continuava a me proteger. Com o dinheiro da venda, uma quantia que garantia não apenas a minha velhice, mas a de várias gerações, eu me vi com um poder que nunca almejei. Mas Arthur não me deu aquele poder para que eu o acumulasse, e sim para que eu o usasse com sabedoria. Minha primeira atitude foi comprar um lindo apartamento, não grande, mas com uma varanda espaçosa com vista para o parque, onde hoje cultivo um jardim suspenso. Minha irmã Cida veio morar comigo. Cuidamos uma da outra entre risadas, chás da tarde e a paz de quem não deve nada a ninguém. E Beatriz e Gustavo, a derrocada deles foi completa. Sem a casa, sem a herança, o casamento construído sobre a ganância não sobreviveu. Gustavo a abandonou partindo em busca de um novo alvo. E Beatriz, sem o meu amparo e sem o patrimônio que a sustentava, teve que encarar a vida real pela primeira vez aos 35 anos. Teve que arrumar um emprego, morar de aluguel, aprender a pagar as próprias contas. Ela me procurou um ano depois. Não era mais a mulher arrogante de olhos frios. Era uma versão mais magra, mais cansada, com a dureza da vida estampada no rosto. Pediu perdão, um perdão que parecia sincero. Eu não sei onde eu estava com a cabeça, mãe. Ele me cegou. Ele não te cegou, Beatriz. Ele apenas te mostrou um atalho para um lugar onde você já queria chegar. Respondi, sem amargura. A ganância já estava aí. Ele só a regou. Eu a perdoei, pois o rancor é um veneno que só faz mal a quem o carrega. Mas o perdão não abriu as portas da minha casa novamente. Nossa relação, hoje, é a de duas pessoas que se amam, mas que entendem que a confiança, uma vez quebrada, deixa cicatrizes incuráveis. O mais importante, no entanto, foi o que fiz com o legado de Arthur. Criei o Fundo Fiduciário Arthur Santos, um fundo que financia a assessoria jurídica de idosos em situação de abuso patrimonial. Com a ajuda do Dr. Mendes, transformamos a cláusula de dignidade em uma missão. A espada que me salvou agora é usada para defender outras. A lição que a traição da minha filha me deixou é profunda. O amor incondicional é uma via de mão dupla. Ele exige em troca respeito e dignidade. E quando esses valores são quebrados, o amor não morre, mas ele se transforma. Ele deixa de ser um ato de sacrifício e se torna um ato de autopreservação. Arthur, em sua sabedoria, não me deixou uma fortuna. Ele me deixou a ferramenta para que eu pudesse construir a minha própria, não com dinheiro, mas com a redescoberta da minha força e do meu valor. Eles me tiraram a minha casa, mas me devolveram a mim mesma. E essa foi a herança mais valiosa de todas. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e me diga aqui embaixo:
De qual cidade do Brasil ou do mundo você está assistindo?